Fala galera, tudo bem? A gente está na primeira edição então agora do Blastorm, o podcast que tá sendo, que foi desenvolvido aqui na Escola de Comunicação pelo pessoal do design, também em parceria com a publicidade, e hoje a gente tem aqui umas visitas ilustres, né? Mas antes de apresentar eles, gente, segue aí as nossas redes sociais, @comunicação Noeste, @TV Escola Noeste e @Penso Design, para estar acompanhando também um pouquinho mais dos trabalhos aí dos alunos também, da escola. E vamos lá, então a gente está aqui com o Gustavo Grael, vou deixar que o Grael já também se apresente. Eu sou o professor Tato, sou professor aqui na escola já há um pouquinho de tempo, né? Uns 10, 11 anos. Eu comecei muito novo, muito jovem, né? Então, comecei aí com meus 18 anos, brincadeira. E então eu trouxe aí, na verdade, essas feras para falar um pouquinho sobre a criação. Quando a gente fala sobre publicidade, é muito comum a gente já pensar no conceito, né? Pensar naquela criatividade. Por mais que também tenha muita parte estratégica, tática ali, né? O que reflete pro público é o visual, né? É aquele storytelling, é aquela imagem que a gente recebe. Então a gente trouxe aqui os magnatas, né? Os caras que conseguem transformar tudo isso numa imagem. Ela vai acreditar, ela vai assistir, ela vai ouvir, ela vai acreditar, então... Mãe, eu tô na TV, que eles vêm... E a gente tá aqui com o Gustavo Grael também. Fala um pouquinho pra gente, se apresenta aí. Fala pessoal, prazer estar aqui na primeira edição do Blastorm, junto com o Tato e essa dupla criativa. Eu sou formado aqui na Noeste também em 2005 e de lá pra cá estou super envolvido na publicidade e hoje é um prazer estar aqui, como eu já falei. É isso, tem uma agência hoje que é a Grael Mais, uma agência que já está completando 5 anos de mercado aqui em Presidente Prudente. E tem uma amizade legal com o Bruno, com o João. E vamos soltar algumas perguntinhas aqui para eles, e que vai ser muito interessante para todos. Esses dois, né, tanto o Bruno quanto o João, eles sempre tiveram um perfil muito criativo, né, que veio desenvolvendo isso ao longo dos termos. Então é bem legal a gente acompanhar o processo de vocês também dentro da faculdade, porque vocês sempre mergulharam de cabeça assim os próprios trabalhos que a gente desenvolve, né, como em sala de aula, né, vocês sempre encararam os trabalhos como insumo criativo mesmo, né? E é uma coisa que a gente, como professor, a gente sempre pede. Vocês precisam de portfólio, vocês precisam entrar no mercado. Então, já utiliza isso como ferramenta, né? Como insumo para você trazer aí um trabalho, criatividade para jogar também para o mercado, né? Que é muito importante isso, né? Até a gente conseguir efetivamente um estágio ou um trabalho, é a faculdade que a gente tem que focar 100%. Vocês tiveram muito esse perfil, né? Então... se apresenta pra gente aí também e já fala um pouquinho sobre esse perfil, o que vocês pensam com relação à parte criativa, como vocês descobriram um pouquinho sobre esse lado criativo, esse viés, sabe? E como que isso foi se transformando ao longo da carreira, na verdade, da escola de comunicação de vocês até hoje, né? Que vocês estão trabalhando. Já. E antes disso, vamos só passar o resumo deles, que a gente fez a colinha aqui, tem que usar. Tem colinha. Vai que vai. Caramba, quer soltar? Pode soltar. O resumo? Bom, então vamos lá. Antes dele se apresentar, eu vou fazer uma apresentação prévia. O João Coraza, então, ele é diretor de arte, e o Bruno Reis, também redator. Os dois, gente, eles atuam como dupla criativa, né? Então eles já têm um match bem bacana criativo, eles têm um viés criativo muito parecido também, isso faz com que eles tenham um resultado muito positivo nas campanhas que eles participam. Os dois são aqui de Presidente Prudente, né, no interior de São Paulo, onde já constituíram então essa dupla, né, desde a faculdade, né, passaram pela Crisp Potter Brasil até chegarem na agência África em 2019, que é onde vocês estão trabalhando, atuando até hoje, né, trabalhou com clientes como Brahma, Budweiser, Heinz, e vocês conquistaram o Young Lions Brasil Digital em 2021 e agora em 2022 apenas 10 leões para o Brasil no Festival de Cannes, sendo o primeiro leão de ouro de Brahma. Então a marca Brahma tem o seu primeiro leão aí na mão desses dois, na categoria social influencer. E
E o Bruno e o João entram pela primeira vez também no Lions Creativity Report, assumindo o 9º lugar. Então, aqui sim, cara. E a primeira vez no Blastorm. O quarto. É o prêmio mais importante, né, galera? Vocês acharam por último. É só. Não menos importante. Então eles trouxeram aí esses títulos pra gente e é resultado mesmo dessa imersão mesmo que vocês fazem na criatividade, né? E é bacana porque todo mundo até os alunos, né, que estudaram com vocês, eles falam, tipo, os caras já tinham um pensamento muito... Você percebe que os caras pensavam fora mesmo, sabe? Tipo, não ficava muito naquilo ali, então buscava sempre referências novas. Então conta pra gente. Acho que a gente tentava, né? Tudo bem, galera? Muito prazer estar aqui. Sou o Bruno, como eles falaram, né? Depois dessa apresentação aí. E eu comecei aqui em 2014, aqui na antiga Facop, né? Na Escola de Comunicação. E, cara, depois eu conheci o João, né? Acho que eu entrei um pouquinho, aí você chegou. E sobre o que você estava falando de sempre buscar alguma alternativa, sempre, acho que vem muito do estímulo dos professores também. A gente sempre dava esse gás dos professores. E a gente ia na onda, né? A gente, enquanto vocês puxavam a gente tentava se puxar também do nosso lado. Então, desde de cedo, a gente tentava já se aprofundar. A gente trabalhou com o Grael, então ele também foi um cara que estimulou a gente pra caramba. Então, referências, clube de criação, tudo a gente começou a ficar, acho que, inserido desde o quanto antes aqui na faculdade. E aí, galera, João. Cara, eu acho que sim, acho que na faculdade a gente se encontrou, assim, eu e o Bruno, mas a gente deu uma sorte que a gente trabalhava também no mesmo lugar. Então era uma coisa que a gente, embora estivesse em salas diferentes, né, em termos diferentes, a gente já compartilhava ali, a gente meio que se juntou para formar uma dupla já na agência, né? Então, algo que a gente desenvolvia na faculdade era algo que a gente também compartilhava dentro do trabalho. Então a gente começou a ter esse match e afinar um pouco a nossa relação no trabalho, por conta do que a gente estava todo dia junto, né? Seja na faculdade à noite ou no trabalho de dia. Então a gente realmente começou a ter esse match no trabalho, mas a gente até então não sabia o quão grande era a criação, né? Acho que pra gente era, sei lá, fazer posts, entregar ali o que a gente tinha que entregar no dia a dia, fazer o trabalho para algumas marcas ali, que era da agência e tal, mas não sabia o quão grande era ser criativo, né? Eu acho que o Grael teve um papel importante pra gente na época de trabalho ali, que a gente trabalhava junto, ele era o nosso diretor de criação, que foi realmente abrir esse leque pra gente apresentar algumas coisas de fora, de São Paulo, do clube de criação, igual o Bruno falou, e foi algo que começou a abrir a nossa mente, a gente começou a ver alguns caminhos que a gente poderia seguir, e aí começou a despertar também o interesse na gente, e é algo que a gente também tentou trazer para dentro da faculdade nos nossos trabalhos escolares, como você disse. Uma coisa legal pra caramba, assim, pra quem tá na faculdade, diretor de arte e redator, eu penso que é essa questão de já encontrar uma dupla, né? Uma dupla experimental, né? Começar, na minha época também aconteceu isso, e com vocês também, e hoje vocês até rodam pasta em um mesmo portfólio, né? A gente unificou os nossos trabalhos um só. Então, assim, claro que isso é o extremo de uma relação de dupla que começou aqui, mas no mínimo você já vai sair, né, com um portfólio legal e cada um vai pro seu canto, não necessariamente junto. E como é hoje isso, vocês terem um portfólio siamês aí, como que é isso? Cara, a gente não tinha até, sei lá, uns 2 anos, mais ou menos, um ano e meio por aí. E aí a gente sempre trabalhou junto, então a gente foi tendo o mesmo trabalho no mesmo portfólio. Pagava dois URL, dois links. Você falou, porra, a grana aqui em São Paulo não dá, velho. Ou tem que... Não dá. Vamos juntar num só, já economiza também. E aí a gente juntou nossos trabalhos que também já eram praticamente iguais. E a gente juntou e acho que ficou muito mais fácil também, né? É isso, assim, tudo bem, leva um tempo, mas acho que quanto antes você encontrar alguém, bater um papo, dar esse match, dar esse encontro, é muito bom lá na frente depois, na hora de criar alguma coisa. Mas teve uma entrevista assim que o cara falou, vem o João, o Bruno... Já teve. Já?
Tô brincando. Não, já teve do lado dele também, mas eu acho que o mais importante é que a gente não só tem uma pasta junto porque a gente fez trabalho juntos, a gente se identifica muito no estilo de criar. E eu acho que a gente acredita que o nosso trabalho entrega a nossa essência criativa, entende? Então, acho que faz mais sentido pela essência criativa que os dois gostam de criar, essa coisa mais sarcástica, uma coisa mais... o nosso estilo mesmo de criar, então faz sentido ter junto do que só pelos trabalhos juntos, né? A gente foi para São Paulo junto, a gente trabalha aqui junto desde 2016, então quando a gente foi, a gente já se vendia como uma dupla, mas cada um tinha um portfólio ainda, então eu falei, cara, se a gente realmente quer fazer esse casamento dar certo, né? A gente começou a conversar e tal, então falou, cara, vamos tentar unificar, porque sempre que quando a gente foi procurar uma vaga, a gente já se vende como uma dupla. E pra agência lá em São Paulo é até interessante isso. Pra eles porque até preferem. É muito diferente daqui, que às vezes você tem, sei lá, 3 estagiários e não sei o quê, e algumas duplas, mas lá não, lá é bastante específico ter duplas, né? Então você já entra numa cadeira que é a cadeira de dupla. Então normalmente acontece de uma dupla de fazer, aí chama outra pessoa, mas sempre acontece esse... E por estar alinhado, a gente sempre, quando teve alguma proposta, alguma coisa, a gente analisava, tipo, pô, não quer. Teve uma vez só que a gente se separou, que foi quando logo a gente chegou em São Paulo, que, enfim, acabamos de chegar, grana, tudo, e aí falou, cara, vamos nessa, e a gente ficou, acho que 4, 5 meses, eu acho, assim, cada um numa agência. Só que é isso, depois desse tempo, a gente tava cada um na sua agência, a gente olhava, ligava, falava, pô, cara, não tá rolando, né? Tipo, batia o santo, assim, né? Não tá legal aqui, tá legal aí, não tá. Então a gente se juntou de novo e nunca mais. A gente tá juntinho. Fico imaginando aquela cena, assim, de correndo na praia. Foi na estação da Sé, cada um na linha do trem, assim, aí depois se juntando. Não foi praia, né? Mas... Não foi praia, mas foi... O vento era o vento do metrô, né? O vento... Era natural. Mas isso que vocês comentaram, primeiro também, o Grael também acabou não comentando, mas a agência deu. O Grael já vem de um histórico também de prêmio. Sim. Então o Grael já tem um viés criativo também que colaborou também, por ser mentor de vocês, né? Colaborou esse pensamento. E quando vocês já fizeram esse match na faculdade, pô, isso é fantástico, porque vocês tiveram uma percepção, né? Então, quando vocês têm um objetivo, e sempre que eu troco ideia com o João, das vezes que ele veio pra cá, eu percebo que vocês têm um objetivo muito claro na cabeça de vocês com relação ao âmbito profissional, né? Então é bacana, porque vocês já estão juntos, vocês já têm esse pensamento, esse processo criativo praticamente já é o mesmo, porque vocês já estão pensando ali junto, né? E também a carreira de vocês também estão traçando essa carreira ali com o objetivo também bem parecido, né? A gente até conversa assim, bom, conversa todo dia, mas quando a gente tem alguma proposta, alguma coisa diferente, a gente, cara, qual que é o nosso objetivo? É esse? A gente põe no papelzinho, conversa, vamos chegar até aqui, vamos passar, tá, chegamos até aqui, e aí, depois? Então é isso, assim, é um relacionamento aí que a gente dá as mãos e trabalha e a gente estipula esses objetivos que às vezes dá certo. Às vezes a gente chega. Mas é relacionamento mesmo, porque vocês têm que ter um respeito entre vocês com relação à ideia, né? Então vocês, nem sempre um tá de acordo, eu acredito eu, com a ideia do outro, mas vocês têm esse respeito, né, dentro de um processo criativo para que vocês consigam chegar naquele conceito mais original, né, dentro de um projeto. E eu acho que o respeito é super importante, como em qualquer relacionamento, porque você entende que você não pode acabar ferindo o seu dupla em nenhum momento porque você quer alguma coisa que o seu dupla não concorda, sabe? Então você quer passar por cima de algo que ele fala, cara, acho que não é por aí, não, mas é assim e tal. Então acaba... a gente passou algumas coisas disso no começo, assim, para até chegar num alinhamento e tal, mas eu acho que a gente pensa hoje como dupla, né? Não pensa mais no que eu quero, no que ele quer. A gente pensa, cara, será que pra gente isso faz sentido? E mesmo quando às vezes não faz sentido pra mim, mas faz pra ele, fala, pô, não, vamos então, sabe? A gente abre mão de algumas coisas. Acredita, né? Vai abrindo mão e às vezes dá certo, às vezes não dá e vida que segue, assim. É importante ter esse diálogo sempre aberto, assim, sem filtro. E é legal que dentro de um processo criativo você acaba tendo aprendizado. Então, às vezes, o que ele pontuou mais em um processo que você tanto, de repente, questionou inicialmente, você fala, olha que bacana, porque eu aprendi dentro de um processo que, de repente, ele trouxe uma ênfase maior. Então acho que vocês também já, de uma certa forma, os prêmios não que eles mostram isso, mas essa maturidade profissional, né, que vocês já têm até como dupla, né, isso daí reflete no trabalho de vocês.
a gente foi passando por algumas agências que isso foi ajudando também, né? A gente foi lidando com outras pessoas, com outras duplas, como que funcionavam outras duplas e... Enfim, então isso foi ajudando bastante, mas pra quem tá começando agora, pra galera da faculdade, cara, nem sempre você vai arranjar uma dupla, bater logo de cara e tranquilo, normal, vida que segue. Às vezes você dupla com outra pessoa, depois volta, depois com essa pessoa lá na frente, então assim, quando tiver que ser, quando o santo bater, vai acontecer e vai rolar. Assim. Eu acho que o mais legal de um trabalho colaborativo, que é esse trabalho de dupla, é você saber que em algum momento o seu dupla pode trazer um insight e você pode contribuir em cima do insight dele, ou trouxe um insight, você tem a ideia ou a execução, e vice-versa, né? Então, eu acho que esse lance de ser um trabalho colaborativo, de tipo assim, o insight pode surgir tanto dele, ou a ideia pode surgir tanto dele quanto de mim, e obviamente a gente vai afinando até chegar numa ideia que os dois gostam, né? Então, eu acho que a gente aprende muito nesse processo também de, cara, vamos chegar no meio termo que seja quase um meio termo na nossa cabeça unânime de algo legal, sabe? Então, é bom que quando você tem uma dupla desde o começo da faculdade, você acaba também treinando isso de, tá, ele trouxe uma coisa, não é porque ele trouxe uma coisa legal que tá ok, sabe? Eu também posso contribuir. Então você, pedalando de um exatamente, lado, né? Você se força a chegar num resultado talvez melhor, ou para ajudar a ideia a subir um nível maior, a desenvolver, sabe? né? Exato. Não, isso é bacana porque... E não fica aquela questão de quando você está sozinho, por exemplo, na faculdade fazendo um trabalho sozinho, você vai ficar sempre nas suas primeiras ideias ali, você não tem alguém para julgar ela, né, também, porque o dupla julga, é normal julgar e tem que julgar. E de repente você vai desenvolvendo uma ideia que só a sua, a hora que você mostra não é aquilo tudo, né? E você vai desenvolvendo o critério também, né? Porque igual você falou, é confortável você ver a tua ideia e falar, pô, gostei. Mas outra pessoa vir e falar, não sei se é por aí, então você vai lapidando o seu critério também. Com certeza. Isso é bom. Essa questão de já ir trabalhando no portfólio durante a facu, acho que é super importante. E eu gosto de lembrar da minha época, assim, porque não tinha barreira nenhuma, não tinha resistência nenhuma para eu criar para o que eu quisesse. Tipo, o produto que eu quisesse, a marca que eu quisesse, o formato que eu quisesse, né? E então acho que essa galera tem que aproveitar, né? Quem está aí na faculdade. Essa liberdade, né? Se encontra aí como dupla, não necessariamente tão casados igual vocês, necessariamente, né? Mas para desenvolver e aproveitar dessa liberdade, né? Para montar um portfólio. E aí, pega contatos de pessoas dentro de agências e tal, vai mostrando essas ideias, vão evoluindo nisso para montar um portfólio legal. E aí eu queria chegar num lugar um pouquinho mais para frente, que é hoje em São Paulo. Vocês na agência África não tem essa liberdade toda, né? E não dá para levantar qualquer ideia. Tem ideias que a gente acha que é do caralho, mas tem várias pessoas da agência ainda para aprovar e depois do cliente, né? Então queria que vocês contassem um pouquinho de como funciona isso lá, né? Essa liberdade que a gente tinha no começo era gostosinho. Mas hoje, assim, onde a gente trabalha lá hoje na África e até outras agências também, são os famosos steps, né? Tem muito passo para você chegar do começo, quando tá lá embrião a ideia, quando você vai bater, ela sair na rua, é muito, muito, muito step, assim. Então, passa, assim, falando, você vai me corrigir se eu esquecer alguma coisa, mas falando hoje, assim, vem da gente, né? Vem o atendimento, assim, e tal, vem com esse problema pra gente. A gente chega em algumas soluções, aí passa pro nosso diretor de criação, aí depois passava pro diretor executivo de criação, aí o diretor executivo de criação passava pro more, né, lá da agência, e aí se ele gostasse, então assim, são vários steps que é isso, essa liberdade que a gente tinha antes não tem mais, mas ao mesmo tempo é bom porque entra o critério, né? Claro. A gente chega com a ideia pro diretor de criação, cara, logo de cara, se ele não gostar, por que não gostou? Então já vem devolutiva pra gente entender, tipo, por que ele não gostou? Faz sentido? Faz. Então a gente vai aprendendo com esses steps também, né? Sim. Eu acho que até o lance de... Eu tava conversando isso com contatos também, que é o lance da frustração, né? A gente tem como criativo, eu acho que qualquer pessoa que trabalhar dentro de publicidade vai ver que 99% das ideias ou campanhas que você leva não vão sair, né? E eu acho que isso é muito... tudo bem. É isso. E tá tudo bem não sair... Estão com a terapia em dia?
Tá? Um olho tremendo aqui, assim. E aí é meio que isso, assim, então o step realmente, porque ainda que passe por todo mundo da agência, que é esse step interno, ainda tem o cliente, né? E o cliente pode trazer vários problemas. Importante, é verdade, tem um detalhe, vários problemas para a ideia não sair. Pode ser por conta de grana, pode ser por conta de momento, pode ser tom da marca. Exatamente, de várias coisas, ou até mesmo porque ele não gosta da ideia, porque acontece. Tem cliente que não gosta da ideia e tá tudo bem. Então acho que esse lance de você passar por esse processo ajuda a entender alguns caminhos alternativos também de fazer para que a ideia passe, aquele lance de que a gente estava conversando, de blindar um pouco a ideia, para que ela passe de uma forma mais rápida e seja integral do que você pensou até o momento que sai na rua, sabe? Então alguns steps caminhos, né, alternativos. Isso é muito legal, né? A questão de empreender na ideia, assim, você vai ter que vender aquilo para um monte de gente. Isso. Né? E de repente o criativo ele põe no papel e já quer contar pra alguém, né? Uhum. Teu chefe é teu cliente, né? Você tem que convencer o teu cliente que é o teu chefe. O outro chefe, o chefe do seu chefe é um cliente. Então, quanto mais azeitada tiver a ideia... Que eu acho que entra muito só o lance do planejamento, que ajuda, né? Porque, cara, o planejamento traz nada mais do que a gente afirmando algumas coisas que a marca já fala e tal. Mas a defesa criativa eu acho que é super importante logo depois antes de apresentar a ideia, a defesa do porquê a gente está fazendo isso, que a gente teve que pedalar bastante para chegar sempre, cara, qual que é a fórmula pra gente defender, né? Explicar o porquê que vai fazer sentido, assim. Você tá escrevendo bem as defesas, Brunão? Às vezes sai umas coisinhas lá, umas coisinhas outras, uns negocinhos. Às vezes fonte. Às vezes fonte, né? Às vezes aprova, às vezes não, vai. Mas o legal é que quando você já vai com essa ideia pro cliente, já passou por todos esses critérios. Então você já tá com uma defesa muito, muito certa na cabeça quando você leva isso pro cliente. E o time tá comprado também, né? Não só a dupla, mas assim, igual você falou, o planejamento tá comprado, atendimento tá comprado. Tá todo mundo já unificado para defender. E até a campanha da Brahma, né? O que vocês já vêm desenvolvendo, o legal é que vocês já trazem uma linha criativa. Então eu acredito que fica um pouco mais, não fácil, porque nunca mas fica mais fluido de vocês mais aprovarem, mais alinhado, porque você já veio numa campanha que teve uma aceitação e um resultado muito bom, você já mete uma outra ideia que tem o mesmo viés, né? Segue a mesma linha, enfim. Então acredito também que você vai construindo também uma fidelidade com o próprio cliente, né? O cliente, com a agência. Ele espera isso também, né? Você sai uma campanha, a outra deu certo, tem que ser pelo menos esse mesmo tom, nesse mesmo ritmo, nessa mesma pegada. Eu acho que é bom tanto para cliente quanto para gente, que coloca um sarrafo, que daí a gente tem que sempre superar esse sarrafo. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha que, cara, pensar, cada vez mais. E aí não sobre o volume, sobre, tipo assim, cara, trazer uma ideia que seja tão popular, tão, sabe, igual qualitativamente, né? Você traz uma ideia que tem uma qualidade, né, e que sempre vai engajar. E eu gosto muito quando você fala, João, da cultura, né? Então, se a gente for analisar peças de Cannes, toda vez que tem Cannes lá, eu dou uma olhada nas peças que ganharam, porque é legal a gente entender o viés da peça. E geralmente, os storytelling traz muito um problema social, né? Então, vai falar sobre... Eu sempre falo para os alunos na sala de aula, você vai fazer um post que seja para divulgação de um ginecologista, não fala sobre o serviço do cara, porque o público já sabe o serviço dele. Fala sobre temas que envolvem aquele cliente, aquele público, né? Então vamos falar sobre, sei lá, pobreza menstrual, né? Vamos falar sobre temas sociais que que vai mostrar o propósito daquela marca. Porque quantas marcas que a gente vê, principalmente em Instagram e redes sociais, que é mais comum a gente ver, né, a quantidade de peça de divulgação, né, que é a facilidade de você postar, né? Mas todo mundo falando a mesma coisa. Quando você fala diferente, quando você mostra uma ideia diferente, né? Então você já chama mais atenção. Sempre quando você vai na contramão, independente do tema, sempre que possível também, né? Eu acho que é um passo à frente que você dá aí. Aquela campanha com a Souvenir, vocês estão envolvidos ou não? Não, é de um dos amigos nossos lá. Porque hoje a gente, desde julho, a gente saiu de Brahma na agência, né? E a gente está num núcleo agora específico sobre trabalhar para trazer ideias para vários clientes. Então a gente está aberto em trazer ideias. É como se fosse um celeiro. Vocês estão ali trazendo possibilidades. A gente estava em Brahma, Bud e Heinz, né? Como vocês falaram. A gente entrou. E agora a gente está nessa, como pode dizer, a gente fica flutuando em alguns clientes. Então é legal que vocês estão trazendo. Então agora vocês estão sendo mais cobrados, né? Porque você pensar para
para um cliente ter essa linha, é árduo, claro, mas você já tem uma linha. Agora, quando você começa a orbitar para trazer ideias novas para todos os clientes da agência, né? Então você tem que ser mais expert, você tem que estar muito mais ligado. Porque o tom, né? Você tá acostumado. Agora, a gente chegou em 2019 lá. E desde quando a gente chegou, eram esses clientes, né? Brahma, por exemplo, a gente conhecia pra caramba e tal. Então, agora, quando você vai flutuar para outros clientes, é isso. É o tom que você às vezes não acerta, enfim, a linguagem. Mas é prazeroso. É algo bom aquilo que o Grau tava falando no começo, que é, cara, a liberdade de você criar pro que você quiser, sabe? Porque lá, cara, tem cerveja, aí tem Natura, aí tem ketchup, aí tem alimento sadia, aí tem, sabe? E Banco Itaú. Então você tem uma gama de clientes que você acaba tendo essa liberdade de pensa numa ideia, mesmo que não seja em cima de um cliente. Mas aí depois você vê, cara, acho que essa ideia sobre a Amazônia cabe pra Natura. E aí você acaba, sabe, tentando levar pra Natura. Então acho que é bom porque a gente tem essa liberdade também. Acho que todo mundo que trabalha lá tem. Mas como a gente hoje não pega tanto dia a dia mais, né? Porque a galera que fica no dia a dia fica lá, cara, tendo que entregar campanha e tudo mais. Mas eles têm total liberdade em levar a ideia para todos os clientes. Mas a gente, hoje, é o nosso papel fazer isso, entende? É matéria-prima, né? Vocês estão em busca de matéria-prima para jogar aquilo dentro da agência e desenvolver. É isso, pelo menos nas agências que eu passei, é uma coisa super saudável, né? Mesmo você atendendo um squad de clientes ali, você está pensando sempre ideias para os clientes da agência em geral, não é? E isso não é só em São Paulo, né? Não. É interior também, pô. A gente cansou de fazer isso, né? De levantar a ideia, de levar para cliente, empreender a ideia, tentar vender. Era sempre isso, né? Foca primeiro na ideia, depois a gente encaixa ali se faz sentido para esse cliente, para outro, ou às vezes até um outro cliente que não está na agência. É que eu acho que depois entra muito a defesa criativa. Tipo, por exemplo, se for para um cliente X, você monta a defesa dessa ideia na linguagem dele. Se for para outro cliente, a gente monta a defesa porque faz sentido para outro cliente. Então depois a gente arranja um jeito melhor de contar a ideia para cada cliente, mas se a ideia for boa, a gente arranja um jeito de vender, né? Eu lembro que, não sei se vocês estavam envolvidos naquela... Se for coisa ruim, tá envolvido. Uma campanha que a gente fez pra SBT interior. Tá, o Bruno tá, eu não tava. A gente fez pra TV Fronteira, não comprou. Pra Band não comprou. Aí a SBT comprou. Mas é isso, primeiro foi a ideia, depois a gente foi encaixando. Leilão, quem aceitava ali, pô, leva, a ideia é sua. Foi isso mesmo. Mas isso é uma coisa muito importante. Falando um pouquinho sobre essa construção, até dessa parceria de vocês, que acho que é até uma coisa que a gente vai falar já, que é dessas possibilidades de colocar essa ideia no papel, porque como a gente tem alguns clientes, o cliente do interior é um cliente que eu acredito que ele precisa de mais justificativa, você precisa defender muito mais. E quanto mais a ideia for diferente, mais ele tem a tendência de não acreditar que aquilo possa trazer um resultado eficaz. Um pouco, né? Porque pro cliente aqui, geralmente, o que a gente vê é o promocional. Eu quero vender o produto, ou seja, ele quer um resultado a curto prazo. Né? E ele não entende que, de repente, aquilo pode ser uma construção de marca. Né? Até nem entende sobre construção da marca dele. Então, quando vocês colocam essas ideias, né, vendem para veículos, ou então pegam o que você fez da seta, né? Então, e aí você colocou isso num parceiro da agência, né? Então, você materializando uma ideia da forma com que a gente consegue. Né? É uma ideia que eu não consegui para um cliente, que não vou conseguir para o outro, ou então eu vou pegar uma ideia e vou subir ali no jornal, porque é um veículo que vai me dar... vai colocar isso no papel, então já é uma ideia que você está explorando, que você está colocando, né? Eu acho que, assim, claro, existem uma grande diferença de mercado, né? Não dá para comparar também São Paulo, por exemplo, há um gap grande, mas acho que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem aqui, né? A gente usava bastante isso lá, por exemplo, quando a gente trabalhava junto. O que a gente tem? O que a gente pode fazer? O que está ao nosso alcance? E cara... arregaçar as mangas aí e usar essas ferramentas, né? E eu acho que vocês trabalham com clientes muito bons. É claro que assim, é bom no sentido de trazer uma visibilidade para vocês, traz essa possibilidade de explorar cada vez mais a ideia, e é óbvio que o resultado disso são as premiações,
Mas é difícil quando você trabalha com um cliente, né, que de repente custa acreditar um pouco naquela ideia e nos resultados que aquilo possivelmente pode trazer. Eu acho que você falando de São Paulo, até em São Paulo tem claro. Tem cliente que Reluta, não quer, exatamente. Sim, eu trabalho com clientes grandes também que, os caras não custam, né? Eles querem mais o resultado sem que você perca, entre aspas, muito tempo criando alguma coisa, porque ele quer otimizar. Né? Eu passei há pouco tempo com isso. Me trouxe até um ponto de reflexão. Tipo, será que é um produto diferente da agência, sabe? Mas é bom cutucar, né? O cliente, né? Você vai levando, você cutuca. Você vai, você sabe... Não, velho, volta 2 casas. Aí você vai leva de novo, cutuca. Então... Mas eu acho que assim, eu sempre falo, até na sala de aula, a gente, nós somos meio que inconformados. A gente fica... Por que a gente fica depressivo? Tinha que ter bolsa, né? Sei lá, um auxílio ali. Porque a gente... Porque a gente é um Corinthians, pouco... tem que ter um auxílio Corinthians ali. Auxílio Porque a gente fica meio inconformado quando não emplaca uma ideia legal ou quando você vê que o negócio não está muito criativo, você começa a ficar incomodado, né? Então tem lugares pelo qual eu passei que eu acabei saindo até porque eu falei, mas eu não estou conseguindo aprender, não estou conseguindo desenvolver. Então eu acho que quando você fica frustrado, isso significa que você tá inquieto. Então você já começa a se cutucar, você fala, não tá legal. Eu acho que a frustração, ela tem 2 caminhos ali. A frustração ruim, que você, cara... Vou vender coco na praia. Eu agora não sei, assim. sou eu. E a frustração que você o boicote, recebe e fala assim, peraí, tem uma coisa de errado, vamos melhorar essa porra aí, tem uma coisa diferente. E você vai lá, melhora, tenta... Eu acho que a gente até recebe esses 2 juntos, só que depende do momento que a gente tá, a intensidade é diferente. Que você fala, tá uma bosta. Só que aí você fala, não, vou melhorar. Ou então você fala, nossa, tá muito ruim, aí eu começo a me boicotar. Não sou bom. Mas, tipo assim, só pegando um gancho no que você tava falando sobre, cara, o medo que os clientes aqui de Prudente, de fora também, tem de, cara, colocar dinheiro porque eles querem um retorno imediato, né? Então eles ficam pensando 1000 vezes se eles vão pagar ali R$1.000 para fazer uma coisa que vai ser sobre construção de marca ou não, né? Então eu acho que a barreira aqui e lá também sempre vai ser dinheiro. Cara, compensa o investimento? E eu acho que uma dica boa, né, que a gente sempre usa é, cara, tenta fazer uma ideia, tente pensar numa ideia que o custo é 0, sabe? Tente fazer uma coisa que vai evoluir, vai levantar essa presença de marca, a galera vai reconhecer a marca de uma forma diferente sem gastar R$1 milhão, sabe? Tenta que seja um tweet diferente, que seja um post de oportunidade diferente, que seja alguma coisa, porque aí fica muito mais fácil do cliente aprovar também e pode ser algo que traga muito mais resultado do que se ele tivesse pagado aquele valor que você estava pedindo, sabe? É mais difícil, achar, às vezes é mais difícil, mas, cara, uma vez que você encontra essas ferramentas que a gente tem, ainda mais de forma orgânica, acho que eu acho que quem sai do interior, né, quem sai daqui de onde a gente sai, a gente chega com algo a mais lá no mercado maior de pensar ideias mais baratas. Grana não é só porque aqui. Eles esperam isso também. A gente não está acostumado com o mercado. A hora que chegar lá e ver milhões, a gente fala, cara, a gente está acostumado a fazer coisa com R$500 aqui. Vamos tentar pensar. E, por incrível que pareça, essas ideias são as que mais encantam a galera. Sim. Porque, cara, é fácil de colocar de pé, coloca em uma semana de pé, tá na rua tal, fez um barulhinho ali, show, sabe? A gente faz muito esse exercício aqui, né? De pensar com pouco, justamente por isso. E quando você vai para São Paulo, por exemplo, eles já esperam, não sei se já esperam, mas quem vem do interior já tá um pouco acostumado a trabalhar com pouco. Então, assim, isso brilha o olho da galera que tá lá, sabe? Então você consegue se virar um pouco mais. E é legal que a gente tá falando coisas que funcionam nos 2 mercados. Uhum. Então a gente começa a ver uma linha sinérgica aí, mas eu queria entrar num outro assunto que muito aluno vê uma coisa muito discrepante. Tipo, eu tô aqui, é de um jeito e lá é totalmente outro. Então, para eu chegar lá, tem um abismo no meio que eu nunca vou conseguir, né? Não tem abismo, tem pedágios, tem muitos pedágios. Tá muito caro ir para São Paulo e vir para cá, galera. Tá muito caro o ônibus. Então, assim, esse é o abismo. E claro que existe, né, formas de construir esse caminho para chegar lá. Gostaria que vocês falassem um pouco disso também.
Pra quem tá em casa. Cara, eu acho chique isso, né? Pra quem tá em casa, Quem tá em casa assistindo aí, pô, acessa aqui o meu cupom. Cara, eu acho que assim, eu acho que é muito mais na nossa cabeça esse abismo. Existe, claro, por tudo, por ser longe, por ser gigante, mas não é um bicho de 7 cabeças. Talvez 2 cabeças, 3 no máximo. Mas 7 cabeças não é, sabe? Acho que basta a gente ter esse estímulo daqui, essa vontade. E, cara, a vida que segue. Lá tem agências menores, enfim, pequenininhas, grandes, médias. Então, assim, eu acho que o importante é, primeiro, você perder esse receio, perder esse medo. Claro, não é fácil, mas também não é algo de outro mundo, assim, sabe? Dá e é possível também. Sim, e eu acho que existem vários jeitos de você chegar lá, né? E eu acho que todo mundo chega mesmo na cadeira de baixo, como a gente foi, enfim... mas eu acho que falando especificamente para alunos, aproveita muitas oportunidades que tem, que te dão uma vaga lá, sabe? Foi o nosso caso, assim. A gente estava trabalhando na Haro, junto com o Grael, né? E aí rolou o lance do Clube de Criação, que tem a categoria estudantes. E não é o único prêmio que tem a categoria estudante. Eu acho que tem vários prêmios. Se você pegar alguns prêmios da América Latina, também tem. E o legal é isso, que te dá a liberdade de trabalhar porque cada ano é um briefing diferente, um cliente diferente. Spotify, Halls... Você não precisa estar lá em São Paulo para participar. Exatamente. Você podia estar aqui. iFood e tal. E a inscrição nem é tão cara, se eu não me engano, é R$150, assim, pra dupla, sabe? E aí você acaba escrevendo e mandando... E no nosso caso foi isso, né? A gente mandou a primeira vez porque até então a gente não conseguia, não sabia o que era o Clube de Criação. O Grau apresentou pra gente e tal. A gente pegou o briefing, ficou ali estudando e tal, fez a prancha e enviou. Cara, a gente acabou pegando um bronze nesse primeiro ano, o que já deu essa sensação de tipo assim, é possível, sabe? Que eu acho que é isso que falta pra muita galera que acha que é impossível. E quando a gente pega, mesmo que seja um bronze, ficou ali, mas vê o que é possível, porque a gente ficou atrás de... Isso que eu ia falar. Você vê a listinha da galera, você vê, pô, Mackenzie, SPM, aí você vê lá, Oeste. Pô, era a única. Então, assim... Miami. Miami. Então, cara, dá esse gás. E é isso, você tá aqui em Prudente, cara. Você não precisa ir pra lá, você não precisa nada. Então, tem esses meses que dá pra você... que fica mais fácil pra você ir até lá. E o legal, só pra complementar, é que, cara, quando você... que foi o nosso caso também, né? No próximo ano a gente viu que era possível. E falou, então, cara, próximo ano a gente vai tentar de novo, porque até então a gente ainda era estudante. E a gente tentou, e aí, cara, deu muito certo a gente conseguir um ouro, o que possibilitou pra gente um estágio lá. Então, assim, eu era de carteira registrada aqui, o Bruno trabalhava já lá em São Paulo, né? Virava como podia. E aí a gente viu que, cara, vamos largar tudo. Santa Efigênia vendendo uns cabos aí, um Xiaomi, pô, e virando aí. Vamos largar tudo que a gente tem e vamos entrar nesse estágio. Cara, é pra ser estagiário? Sim, mas a gente viu que era uma porta de entrada pro mercado de trabalho lá. Então foi uma coisa que, cara, o estágio duraria 3 meses, mas a gente viu que poderia construir um relacionamento ou tava ali e depois poderia tentar outras coisas, sabe? Então eu acho que foi esse sonho que a gente foi alimentando aqui para chegar lá e entrar no mercado de trabalho, mesmo que seja por baixo, assim, sabe? E esse movimento de festival, né, de premiação, de pegar um briefing, pô, é super legal, porque te leva junto, né, com quem tá lá, querendo ou não. Você tá democrático. É a liberdade que você falou lá atrás, da liberdade que você tem, cara. Quando você pega um prêmio desse, cara... Qualquer um aqui poderia muito bem participar. É isso que eu ia comentar agora. Porque assim, eu sempre trabalho com esses briefings do Clube de Criação em sala de aula, desde quando vocês começaram a trazer essas ideias. Por quê? Porque os alunos, eles acham que eles não conseguem. Eles acham que eles não têm uma capacidade de chegar lá. Então esse medo e esse auto-boicote que o aluno tem em sala de aula, tipo assim, um briefing do Clube de Criação, aí você lê lá, você fala, não vou conseguir, né? Aí a galera já começa a pensar no tanto de gente que vai inscrever, e a galera que tem de outras faculdades que tem renome, aí já não vou participar, né? E aí depois de vocês, a gente teve alguns alunos também que fizeram a inscrição. Eu acho que só o fato de você inscrever a sua peça lá sem você... se você chegar, se a sua ideia for reconhecida, maravilha. Mas se você não for reconhecido, né, ficaram chateados porque não chegaram a ganhar, não tem no shortlist. Mas
Mas Olha... é uma peça que você tem no teu portfólio. Isso. E mesmo você que não seja você lapidou, você chegou até lá, então isso E assim, o portfólio é a corda que te puxa, né? Eu me lembro que eu peguei umas férias que eu tive na faculdade, de meio de ano, marquei uma entrevista numa agência em São Paulo, não entrevista para trampar, mas para mostrar o portfólio. Consegui um contato de um redator lá, e eu levei, se eu não me engano, sei lá, não vou saber ao certo, mas tipo 15, na época era pasta, impressa, e isso tem uns 4 anos já. E aí chegou lá, e aí chegou lá e eu achava assim, que das 15 tinha umas 12, né, filé. Top, filé, até porque a galera via, gostava. Aí chegou lá, ele comentou uma por uma, né, eles dão muita atenção pra gente, né, e uma foi aprovada pelo cara dessas 15, e umas 2, 3 dava pra fazer um remendo ali. Então assim, mas se você não tem o portfólio ruim no começo, nada vai te puxar. Exato. Não é? E ninguém é obrigado e ninguém tem a condição num primeiro momento de fazer um portfólio perfeito, né? É por isso que os festivais são bons para isso. Você vai se puxando. Exato. E assim como você, professor aqui, sempre vai puxando a galera, avisando, pô, esse ano vai ter o clube, esse ano vai ter o clube, esse ano vai ter inscrição. Então é bom. E hoje tem uns movimentos de portfório, né? Muito não tinha tanto. Hoje tem muito mais coisa assim pra turma engajar. Mais coisas assim, A vitrine acho que ficou um pouco maior, né? Cara, e o que eu acho mais engraçado assim é que a gente entrou na África com o nosso portfólio de estudante. Entende? Então, para mostrar que não é um negócio realmente de 7 cabeças, assim. Eu acho que é muito sobre a vontade que você tá de fazer, de entregar um trabalho, porque a gente só tinha prancha, só as pranchas que a gente fazia em época de faculdade. É bem experimental, com um cliente X, que obviamente não assinou, mas acho que mostra a vontade que você tem, e é óbvio, depois que você entra, aí você acaba aperfeiçoando várias coisas, né? Mas o que eu acho interessante é que é isso, né? Cara, tá na faculdade, aproveita os momentos, aproveita esses briefings para montar um seu portfólio. Porque aí, tá vendo, tá vendo? Eu sempre falo isso na sala de aula. Não é, Mafer? Mafer aqui, ó, chorando nas aulas na hora que eu falo que a peça não está aprovada, tá? Isso é bom. Mas eu sempre falo isso e parece que é bobeira. Aproveita a faculdade, você tem trabalho ali pra fazer. Tem um evento todo ano lá do clube, né? Do Festival do Clube, que tem um formatinho lá que as pessoas, os estudantes, marcam, deixam um nome na lista lá, para mostrar portfólio para os caras profissionais gabaritados de São Paulo, de agências grandes. E qualquer um pode fazer isso, né? Mas você tem que ter um portfólio. Mas isso que você falou... Não, e é isso, ter contato também, né? É isso, não importa o portfólio, se é bom, se é ruim, se é médio, não interessa. Mas você tem um trabalho pra mostrar ali, que é com ele que você consegue um contato do cara que tá vendo, a mulher que tá olhando e vendo. E o cara que tá vendo, um dia mostrou uma coisa ruim também. Exatamente. Ele não vai ser o primeiro portfólio seu. Eu encontrei, a gente foi no Festival do Clube há umas 2 semanas atrás, que teve esse ano, né? E aí eu cheguei lá e aí encontrei um cara que ele me reconheceu, que eu nem lembrava. Ele falou assim, pô, mano, eu vi sua pasta há 3 anos, 4 anos atrás, quando você era estudante ainda. Você lembra de mim? Eu falei, cara, eu lembro vagamente assim, mas lembro, pô, porque eu marquei de mostrar o horário lá e era isso, né? Você queria esse contato, né? A gente fez muito isso e, cara, o importante é que, além de você pegar o feedback e melhorar em cima do feedback dele, você também tem, isso que você tá falando, contato. Cara, pega o e-mail dele, manda a pasta, arruma o que ele falou, manda pra ele de novo. Se ele não tiver, ou se pingar uma vaga ali, ou se pingar uma vaga aí que alguém perguntou, cara, ele só encaminha sua pasta, sabe? Então eu acho que é exatamente isso, é o lance do ter um trabalho para as pessoas pelo menos saberem o que você faz, né? Eu acho que isso é muito persistência também. Porque se você não tem essa persistência, você não evolui. Chato, tem que ser chato. Não, tem que continuar. Mas é assim, se o cara chega pra você e fala, a ideia não tá boa, você imagina, o Grael foi lá com 15 ideias, o cara aprovou uma. O Grael poderia voltar pra faculdade e falar assim, não sou criativo, não vou mais fazer nada e só vou terminar a faculdade, boa, acabou. Minha vida acabou. Então eu acho que essa persistência é fundamental na nossa área. Eu só tinha trocadilho, sabe? De fora. Em título, né? Título, trocadilho. Às vezes era isso que não...
Então eu acho que isso é importante, essa persistência. Porque aí você já... É o que eu sempre falo, né? Toda vez que eu vejo ali alguma coisa no LinkedIn, os resultados, eu falo, os caras têm persistência, os caras têm um objetivo específico, né? Eles correm atrás, né? Se você desanimar no primeiro tropeço, você não sai nem de Prudente. Nada. Você não chega nem no primeiro pedágio. Não chega. Não chega. É isso, tem que ter essa persistência. A gente ficava... Quando a gente chegou lá, lembro que a gente tinha... Cada um tinha sua pasta, a gente mandava e-mail, a gente só trocava o endereço de e-mail e o texto do corpo era igual, né? Oi, tudo bem? Vem cá ver, pode ver nossa pasta? Tal. Só mudava. Roberto, Carla, Nossa, Patrícia, mas a gente distribuiu, 200 e-mails assim. E uma coisa persistência. que eu achei legal na época, e acredito que não tenha mudado, é que assim, 90% das pessoas que te atendem e que você entra em contato, que seja, elas estão muito dispostas, né? Sim. Claro que tem alguém que é mais cuzão e tal, mas é minoria, né? Cara, hoje eu acho que bem menos. Assim, Acho que antigamente tinha muito enfim, essa cultura um pouco mais tóxica, assim, dessa galera mais velha que, cara, às vezes esculachava. Só que eu acho que hoje tá numa mudança muito boa, assim. Acho que por mais pessoas mais novas assumindo liderança, assim, acho que tá mais uma corrente boa. Então, hoje você fala com alguém, a pessoa tá mais... propensa de ajudar, sabe? Então isso é ótimo. É assim que funciona, né? E não importa se ela você entrou assim. E muita gente de fora, tipo, lá, que nem lá mesmo na agência, cara, acho que contar pessoas que são de São Paulo, assim, são poucas. Então, é muita gente de fora. Então, pessoas de fora vão se ajudando, pessoas do interior vão se ajudando. Sim, e uma coisa... Não, só pra terminar, que é muito bom que quando... Não, chega, vai. Pera aí, tô acabando, prometo. Que é muito bom que quando a gente tava aqui, é isso, amigo nosso que tava lá com a Haru, com a gente, ele foi, aí o outro puxa, aí vai puxando, aí o Garba também veio. Então você vai tendo essa corrente boa, né? Sim. E aí... E uma coisa, acho que mais importante até do que o trabalho é indicação. Cara, porque você conhecer as pessoas que podem te indicar em alguma coisa, ou podem falar do seu trabalho, ou podem falar... Porque a gente entrou lá e o estágio não serviu muito pra gente desenvolver uma pasta, né? Pra gente melhorar a nossa pasta. Mas o tanto de contato que a gente fez dentro da agência, quando a gente acabou o nosso estágio no último dia, essa galera disparou a nossa pasta pro mercado inteiro, que até então eram contatos que a gente não tinha. Então, por ser indicação, lá funciona muito disso, né? Tipo, cara, pode contratar porque já trabalharam aqui, não sei o quê. Então, já vai por esse caminho, assim, que quando você entra, mesmo que seja em qualquer rolê, né? Tipo, já O pessoal fala, né? São Paulo é muito QI, né? Quem indica. Sim, tem, mas para você chegar nessa indicação, você tem que fazer um pouco desse contato, você tem que ter um pouco, encher o saco de e-mail, você participar do clube de criação, você participar de uma live, de um negócio. É isso, a pessoa que vai te indicar, ela vai lembrar, puta, tem aquele cara do interior me enchendo o saco, deixa eu ver aqui. Aí... É aquela coisa, é panelinha. Pô, então faz parte de entra numa panelinha. Se é assim que funciona, assim infelizmente, pô... mas eu acho que é sempre assim. Né? Então, quando você entra nessa rede, mesmo é que nem você falou, você pulveriza mais o seu portfólio. E uma coisa que, assim, uma vitrine da publicidade mundial, mudar totalmente o assunto aqui. Bora que eu tô ansioso pra esse assunto. É o Festival de Cannes. Então, desde que a gente entra, na minha época... Tinha o Desencanes, lembra? Lembro do Desencanes, claro. Aquelas ideias mais marotas. Então, é uma puta vitrine e tal. Acho que é o ponto máximo, né? E vocês tiveram num curto período de mercado maior, vamos considerar, né? Nem sei o quanto, mas foi muito curto. Vocês conseguiram ir pro festival, que já é uma coisa, né, nobre, independente se vai ser premiado ou não. E aí, claro que teve as premiações. Contar um pouco pra gente como é lá, como é o festival, a atmosfera do festival, o que isso... A injeção que o festival dá na gente de conhecimento e tudo, network. É isso que eu ia falar, você deve se sentir tipo assim, mano, é aqui que tem ideia mais ainda, é aqui que eu vou ficar ansioso. Confesso que é um choque ali, quando você chega, você vê a galera ali... Mas assim, a gente só contextualizando, a gente só foi pra Cannes porque em 2021 a gente ganhou o Young Lions, que também é uma premiação pro Brasil inteiro, né, pra quem tem até 30 anos, qualquer pessoa pode... Vou te interromper também, a gente não falou disso, que é super importante do Young, e que quem tá aqui pode participar também. Igual a gente falou do clube de criação. É o briefing aberto. Explica o que é. Cara, o Young,
mudou, graças a Deus. Antes era por pasta, por portfólio, era muito difícil. Hoje, já faz acho que 2 anos, né? Que eles abrem um briefing, abrem um cliente, um briefing aberto para o Brasil inteiro, e aí qualquer um pode participar. Então ficou um pouco mais, a inscrição é um pouco cara, mas ficou um pouco mais democrático para qualquer um poder participar, já era por pasta. E aí em 2021 tem várias categorias, né? Tem digital, tem design, tem planejamento, não é só de criação. Tem até atendimento, né? Acho que isso que é legal. Como é o briefing do atendimento? Cara, boa pergunta, viu? Não vou me inscrever, acho que não ia dar Não, conta. atendimento não tem briefing, eles que se virem. E aí a gente entrou nessa categoria de digital e a gente ganhou. Então, cara, aí de novo, igual um clube de criação estudante, o Young Lives, ele tem uma proporção um pouco maior, mas é muito, muito gratificante. E aí foi, já procurando finalizar, aí foi onde a gente conseguiu ir pra Cannes, né? Porque quem ganha aqui consegue viajar pra delegação pra lá, né? E como o nosso teve a pandemia, então eles deixaram pro ano seguinte. E aí foi quando a gente chegou em Cannes e realmente é algo completamente diferente, né? A gente tá falando do maior festival de criatividade do mundo, então a perninha chegou a tremer ali, sabe? E aí foi em julho? Foi em junho? E aí foi eu e o Coraza e, cara, e a conexão, assim, com profissionais de outras partes do mundo, isso acontece? Acontece bastante. Só que assim, vai no inglês ali, vai embora, velho. Mas assim, tem muito brasileiro, tem muito gente do mundo inteiro, indiano, enfim. Tem muito brasileiro espalhado no mundo também. Muito. Tem brasileiro em Dubai que você nem fazia ideia, que tá lá, e você conversa com o cara, então... Enfim, você fala línguas que, ainda mais depois de umas bebidinhas ali, aí você começa a falar algumas línguas que você acha que é possível. Enfim, mas é bom ter esse contato. Assim. E o legal gente que é inacessível, você tá aqui, você fala assim, cara, Exatamente. jamais vou falar com aquele cara, que aí entra o lance dessa... Igual quando a gente fala, assim, Prudente de São Paulo tem essa dimensão de que nunca mais você vai chegar, mas quando você chega lá, fala, cara, a pessoa tá ali do seu lado, você consegue conversar com a pessoa, consegue trocar ideias, assim, então foi muito gratificante. E ver o nosso trabalho lá foi ainda mais legal. Sim, você acha que tem essa barreira, né? Porque você vê lá no Palé, quando você entra lá para ver as premiações, porque todo dia tem premiação de certas categorias. Você vê os trabalhos, que são trabalhos, né? Premiados e tal, e aí você conhece a galera que fez esses trabalhos. E aí você acha que vão ser mal e tal. Mas por incrível que pareça, eu tive uma... Alguns são. Alguns são, obviamente, mas por incrível que pareça, eu tive uma percepção em geral, assim, de que a galera é muito acessível pra trocar ideia, pra não sei o quê. Então você fica meio que nisso, cara... não precisava nem o cara tá trocando ideia com a gente aqui e tal, porque assim, foi a nossa primeira vez, né, mas os caras estão fazendo isso há 10 anos, né, indo pra lá, ganhando e tudo mais, mas eu acho que é por ter tanto publicitário, a galera já fala, mano, cansei de ficar lambendo um outro, né, vamos ser gente boa e tal, não sei o quê, então acho que já tem essa atmosfera legal e, cara, o que possibilita muito o nosso contato com pessoas de outras agências, de outros países, enfim... É bom você ver também o lance da cultura. Exatamente. Além de ser um punch gigante que a gente fica absorvendo uns 3, 4 meses depois sobre trabalhos, assim, né? Porque isso que eu ia falar. Existe muita coisa boa que não ganha também, né? Tipo, então, claro. Quando a gente começa a entrar depois no site ou até lá no próprio Palé, que ficam tudo expostos os trabalhos, a gente começa a ver e fala, cara, é muito trabalho. Tipo, por categoria assim... E a premiação em si, como é que foi? Porra, é um teatro gigantesco, assim, é muito... É um Olimpo, né? Cara, é muito grande, assim. Olimpo, os deuses. As escadas ali, os deuses da propaganda, tô vendo. E aí a gente ficou num cantinho ali, assim... Quando a gente ganhou ouro, a gente não sabia, porque geralmente eles avisam um dia antes, porque a gente não sabia, não fazia ideia, assim. E aí no dia, no almoço, assim, eles avisaram, falaram, cara, ganhou ouro, né? Então, assim, eles avisam, não é tão surpresa assim, mas eles avisam um pouquinho antes. Então, cara, foi festa pra caramba e a gente chegou à noite e quando eles passam ali no telão, cara, quando passa o teu trabalho ali no telão, todo mundo vê, todo mundo, sei lá, às vezes bate palma, outros vaiam, todo mundo vai assim, cara, é legal pra caramba, assim, você vê isso. Então é muito gratificante. E tem um rolê também que é fora do Palé,
tenha vários stands, assim, cara, do Twitter, do Google, do Pinterest, do Facebook, enfim, vários, que é a orla da praia inteira cheio de stands, assim, que você entra lá, né, tipo, a galera que tá no festival acaba entrando lá e você, mano, é justamente pra você fazer network, é DJ tocando ali e tal, não sei o que, e você acaba conhecendo essa galera. Então, acho que o lance da premiação, porque a gente ficou lá uma semana, né, e a gente chega nos primeiros 3 dias, a gente entrava no Palé, obviamente de dia para assistir palestras, e à noite era a premiação. Então, quando passava prata e bronze, eles sempre passavam no telão antes de começar a mostrar os ouros, né? Porque só sabe quem é ouro. Então a gente viu ali e a gente já tava feliz pra caramba, porque o primeiro dia que a gente chegou, já tinha pego um bronze. Eu falei, cara, já temos um bronze e tal. Cara, a sensação de dever cumprido, assim, falou, porra, agora eu posso... descansar em paz. Que eu acho que aquilo que você tava falando é um objetivo ali. muito claro. A gente tinha esse check, assim, pra dar. E a gente sabia que a gente, cara, vamos ralar pelo menos uns 6 meses firme nisso pra ver se a gente consegue chegar. E quando a gente chega lá, cara, é meio surreal, assim. Você demora um tempo para a ficha cair, né? Nos dias que você tá ali e tal. Mas é isso, eu acho que é... Depois até a gente fica entrando lá às vezes no site e fala, cara, meu trabalho tá aqui, sabe? Entro lá na categoria e o trabalho tá lá, a prancha tá lá. Falo, caramba, é gratificante, assim, muito. Sim. Mas antes de Cannes, né, na história de vocês já tinham alguns trabalhos que estão, né, nas vitrines aí de sites que exploram essas ideias, né? Aquele Ads of the World, né? Que vocês têm algumas peças que vocês desenvolveram aqui em Prudente, né? Claro. Então, eu acho que o trabalho de vocês dois deixa muito claro que não tem fronteira. Né? Então é óbvio que tem aquele buraquinho na estrada ali que é o network que você tem que fazer, são os meios mesmo que... Mas hoje, se tem uma coisa que a gente pode dizer que é bom que a pandemia trouxe, é essa coisa do remoto. Né? Então você tem essa possibilidade as pessoas estão mais familiarizadas com esses meios, com canais de comunicação mais remota. Então você pode estar trabalhando aqui, de repente, no Brasil, aqui em Prudente, por uma agência de Londres, uma agência de outro lugar do mundo, porque hoje em dia ficou muito comum, né? Então muito. Acho que a forma como essa disponibilidade, né? Você está aqui em Prudente trabalhando numa agência de um outro lugar, né? Isso traz uma possibilidade ainda maior do que a gente tinha. Né? A gente tem colegas lá, por exemplo, que lá de São Paulo, que estão trabalhando para Nova York, para Berlim e, cara, não importa, tem pessoas eu acho maravilhoso estar morando no Brasil ganhando em euro. Né? E aí, então assim, realmente isso ficou um pouco mais fácil para você poder trabalhar onde quiser, falar com a pessoa onde quiser, trocar ideia. E tudo volta em cima do objetivo, né? Qual que é o seu objetivo? Eu acho que, cara, trabalhar para fora é super importante. E, sei lá, o objetivo então da pessoa é ter contato com o fórum, é aperfeiçoar o inglês. O objetivo da pessoa é, cara, ser conhecido em outro mercado para um dia trabalhar lá. E eu acho que todo mundo tem que ter um objetivo, né? O nosso objetivo, de novo, ano que vem é fazer um ano bom de novo com ideias na rua, entendeu? Cara, porque esse é o nosso objetivo. Acho que cada ano, acho que é bom a gente estipular isso, né? Cara, em um ano, o que eu vou fazer em um ano? Então a gente sempre tem isso, assim, acabou o Cannes, a gente falou, cara, vamos estipular de novo uma meta para um ano, né? Próximo ano, o que a gente vai fazer? É tudo sobre objetivo. Porque assim, o que você vai fazer para chegar até lá é só trabalhar, cara. Eu acho que não tem muito segredo, porque acho que tem uma magia que acontece, as coisas, os astros se alinham e tal. Mas com um objetivo muito claro, é só trabalhar. Trabalha porque o resultado do trabalho vai ser chegar no seu objetivo, Sim. sabe? Que geralmente também as pessoas só vê a ideia que você colocou no ar, é claro. Ninguém tá dentro do seu processo criativo, ninguém pega todos os seus papéis e anotações e RAFs para entender como que você chegou naquele resultado. Então muitas pessoas também não entendem a necessidade daquele exercício. Né? Então você pensar para a campanha de Brahma mesmo, para vocês chegarem naquele resultado, vocês tiveram infinitas ideias. Né? Até para que essa ideia, na hora que você chega nela e você fala, agora a gente vai ter que blindar ela. Então, vocês tiveram um pensamento criativo, então não é uma ideia que você vai emplacar logo de cara. Pensei aqui, nossa, que gênio. O cara é o fodão. Um detalhe, que essa ideia, ela foi reprovada 3 vezes, num período de 6 meses.
até a gente aquilo que a gente tá falando, de achar alternativas com que a gente consiga, porque a gente acreditava bastante na ideia. Então, quando chegou um briefing, depois de 6 meses, que falava sobre o futebol, a gente lembrou dela e falou, cara, vamos tentar de novo? Então tentou por um caminho alternativo, que foi, tá indo um monte de ideia aqui numa apresentação, vamos enfiar lá no bolo, e aí deu certo dela passar, entende? Mas eu acho que é isso, o lance do processo de, cara, vai bater na trave, vai ser frustrante, mas procure alternativas, se você acredita muito, colocar de pé, porque no final das contas, a pessoa que acredita só na ideia e que faz valer a pena é só você, sabe? Tipo, se você acredita muito, cara, tenta fazer de tudo pra colocar a ideia de pé. Ah, mas esse aqui não vai dar certo porque o cara não tenta por aqui, sabe? Porque tem que pensar depois no final de tudo, que mesmo trabalhando no mercado, qual é o legado ou qual é o portfólio, o que você vai fazer, o que você vai tirar pra você do mercado, sabe? Porque você tá doando o seu tempo, tá doando o seu trabalho, tá doando sua vida nisso, sabe? O que você vai tirar de toda a estrutura que você tem disponível pra você, sabe? Teve um amigo nosso, a gente nunca esquecemos da dica que ele deu, ele trabalhava na África, e ele saiu, ele tá na Califórnia, algum lugar ali. E aí ele falou, cara, vocês têm que criar a agência, usar pra vocês, assim, né? Tipo, então a gente chama de... Ele falou, cara, a agência não é a África ou qualquer lugar que a gente tiver. É João e Bruno propaganda, assim. Vocês têm que extrair o máximo pra você. Porque, cara, qualquer lugar que você tiver, vão puxar de você. Vão tentar tirar, vão explorar no bom sentido. Então, cara, é uma via de mão dupla. Explora também a agência, as ferramentas que tem, as pessoas que conhecem, o chefe que você tem. Então, usa isso pra você, porque no final é isso, é o teu portfólio, a tua pasta, é o que você fez no final do dia. Então, se você volta pra você, tudo aquilo você tem que aproveitar pra contribuir pro seu profissional. Então, eu falo até com relação à faculdade. Né, às vezes se você chega com um briefing que é o aluno falar, mas isso daqui a escola de comunicação vai usar, e aí eu já vi o aluno até comentar, pô, mas eu não vou ganhar nada com isso, vocês vão usar a minha ideia. Pô, mas é claro, isso daí é uma puta de uma vitrine. Se a gente pega a tua ideia como aluno, que você desenvolveu dentro da faculdade, e usa aquilo, e a faculdade usa a tua ideia, é vitrine. É a ferramenta que você tem. Então tem então que ser uma via de mão dupla pra... Isso que você está falando é uma coisa muito importante. As pessoas às vezes olham para a agência, a escola, né? Mas não, é você que está desenvolvendo isso. Ninguém vai roubar a sua ideia, né? Vocês trabalham numa agência, né? Então, quando vocês foram reconhecidos pelo prêmio, vocês subiram lá para receber, e vocês têm o nome na ficha técnica, né? Então vocês colaboraram, vocês criaram aquela peça, por mais que tenha uma agência que é referência mundial ali, mas é legal você trazer essa informação pra gente. Por quê? Porque é o que acontece. Aproveita que você tá ou na escola, aproveita que você tá numa agência, seja aqui em Prudente ou em outra, e faz com que aquilo contribua pro seu crescimento, porque no final das contas que nem você falou, é o seu trabalho. No final das contas é o seu Behance, é o seu portfólio, né, que você tá desenvolvendo. Se no final do dia você chegar e falar assim, putz, não consigo acrescentar nada, tem alguma coisa de errado aí, alguma coisa. Você tem que explorar isso pra você. Metas, objetivos. Essa questão que ele falou de você sobe no palco e tal, eu lembrei que eu tava em Assis, eu faço uma mentoria criativa numa empresa lá. E era a hora do almoço, fui tomar um café, acho que eu mandei uma foto pra um de vocês no dia. Peguei o meio mensagem pra dar uma lida, eles estavam na capa, recebendo o prêmio, assim, que do caralho, né? Foi só pra ele que você mandou, porque pra mim é só me zoando. É quando o Corinthians perde, quando sei lá o quê. Não mandou. Mandei pra você. Mas é gratificante demais. É que o Bruno assim. responde, é isso. Tem esse déficit. Mas é gratificante demais, assim. Quando, igual você falou, até essa vitrine, putz, seja no jornal, seja em qualquer lugar, é bom. Dá um gás. E aí, vamos para as mensagens finais, então? Manda e joga aí. Além de todas essas informações que vocês trouxeram, que eu acho que é fundamental para quem for ver, para quem for ouvir aí o podcast, eu acho que reitera muito do que a gente ouve no nosso dia a dia, né? Nada vem de graça, né? A gente daqui, tantos professores, né? O Grael também está no mercado, vê o tanto que vocês ralaram, e a gente percebe vocês ralando com muito prazer, sabe? Com muito amor à publicidade. Então, tipo, você entra na publicidade, eu já falo logo de cara, não é uma profissão.
fácil, mas ela não é, ela é como todas as outras. Se você não se empenha, se você não faz aquilo com objetivo e com amor mesmo ao seu ofício, você não vai chegar a lugar nenhum. No máximo você vai continuar trabalhando ali no que você está fazendo, né? E se aquele resultado para você tá satisfatório, ótimo. Se não tá, é aquilo que eu falei, nós somos uns eternos inconformados. Isso eu acho que isso é um combustível, é aquela labaredinha ali que de vez em quando... Acho que a inquietude é a faísca, assim. Então eu acho que pra galera que tá aqui, antes de mais nada, conte com a gente, porque a gente puder ajudar, assim, igual eu falei, tem uma corrente aqui de um fulano foi, o outro foi, em seguida foi para São Paulo, então conte com a gente, é difícil, é complicado, assim, a gente sabe dessas questões, mas a gente tá sempre disponível para ajudar. E tem que ter trabalho. Tem que ter trabalho, assim, por mais fantasma que seja, por mais, enfim, porque tem que ter a tua ideia ali, tem que mostrar o que você é capaz, e tá tudo bem se ela for pequena, grande, enfim, não importa. E acho que essa inquietude que você falou, esse combustível, acho que nunca pode apagar, assim, sabe? Você tem que estar sempre Outra quieto. coisa é que, tipo, a gente tá falando de um caminho que vocês percorreram, né? Mas pra quem tá aqui hoje estudando, ele pode muito bem fazer uma carreira aqui, né? Sim, é isso. E não muda nada do que a gente tá falando, do empenho, da dedicação, de fazer melhor, de se puxar, de trazer coisa pro portfólio, né? Exatamente. E isso é muito importante. Tem uma galera muito boa trabalhando aqui. Tem eu. Agora a humildade do... O Tato... Não, mas o Tato já tá... Tá em São Paulo, já. Tá internacional, já. Tá ganhando em dólar, Eu tô ganhando em dólar. Sorry guys. Sorry. Recebeu um Pix antes. Você viu? Eu recebi um Pix de... mas foi baratinho, R$150, dá pra comprar um pão de queijo ali. Da Thelma, né? Não, mas brincadeiras à parte, tem muito talento aqui em Prudente, sim. Tem. E alguns deles a gente sabe que tem data de validade, que vai sair para o mercado maior, né? Mas nem todo mundo precisa traçar o mesmo plano, né? Tem gente que tá feliz aqui. Gosta... tendo objetivo é o que vale. Se o seu objetivo é se desenvolver aqui, ótimo. Colocar no papel e vai. O importante é nunca ficar nessa zona de conforto, qual for a agência, qual for a cidade, qual for o lugar. Quando o Bruno fala, tipo, conta com a gente pra qualquer coisa, eu acho que não é só sobre a ponte que a gente pode fazer via Prudente São Paulo, sobre indicar lá, ou sobre... Acho que é sobre também, cara, você pode olhar minha pasta, a gente vai olhar com o maior prazer, porque a gente faz isso lá também com algumas pessoas, ou dá dicas de como montar o portfólio, ou de que trabalho colocar primeiro, algumas dicas que a gente aprendeu, mas a gente faz isso com o maior prazer. Então, cara, é o que você tá falando, se a pessoa resolve ficar aqui, que eu acho que tem um super potencial o mercado aqui também, a gente conta com a gente pro que vocês precisarem, sabe? Se é pra mexer no portfólio, ou se é pra mostrar uma ideia que você tem. Pra tomar uma. Pagar uma, né? Chama a gente. Bom, show. Mas é isso, pessoal. Eu acho que nosso bate-papo aqui, se deixar a gente vai, porque falar sobre criatividade é sempre prazeroso, né? A gente até entender o que se passa na cabeça dos criativos, acho que é muito bacana. Mas eu acho que é isso. A gente tem bastante conteúdo para esse primeiro podcast na Blystorm. Que honra, hein? Com a presença ilustre. Cadê os leõezinhos? Pô, sacanagem. Não, a agência já pegou, já levou pro cliente, já derreteu, já virou. Aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Tá tudo aí, Mas galera, obrigado, viu? Valeu pela recepção. A gente que fica muito contente de vocês terem conseguido vir. Eu sei que vocês têm a agenda super atribulada, vocês vieram de São Paulo para cá também. A gente agradece a disponibilidade de vocês para estar participando. E assim, a gente sempre vai pensar em vocês, porque vocês é fruto nosso aqui da casa, a gente tem muito essa percepção do quanto vocês cresceram e a gente sabe o quanto vocês têm para contribuir com a gente. Né? Que bom, que bom. Então eu agradeço também em nome aí da Escola de Comunicação da UniOeste e, se Deus quiser, a gente vai ter bastante bate-papo aí. Tomara, estamos sempre disponíveis aí. Obrigado, galera. Também, Valeu, tamo junto. E é isso, gente. Então a gente vai divulgar esse podcast nas nossas redes sociais, sigam lá. E a gente também daqui a pouco a gente vai ter mais novidades aí para as próximas edições. Tô ansioso, hein? Ansioso. Não sou spoiler aqui. Deixa no ar. Deixa no ar. Deixa abaixo. Gente, é isso. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Obrigadão.